Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Muito bom dia! Com essas palavras da palavra do Senhor, nós começamos mais um dia, pedindo a bênção do Senhor. Reconhecemos que somos carentes da bênção, da proteção e do cuidado do nosso Deus. É por isso que a cada manhã, logo nas primeiras horas, 6 horas da manhã, o nosso coração se volta para o Senhor com palavras de gratidão, reconhecimento, sabendo que tudo que nós recebemos na nossa vida é da bondade, é da misericórdia, é da graça de Deus para conosco. Deixo com você também nessa manhã um versículo da Bíblia, do Salmo 119, o versículo 27, onde o salmista diz o seguinte: faz-me atinar com o caminho dos teus preceitos e meditarei nas tuas maravilhas. Salmo 119, o verso 27. O Senhor precisa cada dia, de fato, nortear o nosso caminho, nos ensinar por onde nós devemos andar. Ele vai à frente, nós vamos seguindo. É por isso que um dia Jesus Cristo veio aqui a essa terra, morrer na cruz do Calvário, pisar no solo onde nós pisamos, para que nós possamos entender a maneira como Deus espera que os seus filhos possam viver. E nós clamamos pelo poder dele na nossa vida, para que a cada dia nós vivamos os ideais de Deus para cada um de nós. A cada dia, nesse canal, nós estudamos um capítulo da palavra do Senhor. E nessa manhã eu quero convidar você a ter nas mãos a palavra de Deus no livro de 2 Crônicas, capítulo 16, o verso 1. No 36º ano do reinado de Asa, subiu Baasa, rei de Israel, contra Judá, e edificou a Ramá, para que a ninguém fosse permitido sair de junto de Asa, rei de Judá, nem chegar a ele. É impressionante a palavra do Senhor. Ela nos mostra o caminho que nós precisamos seguir. Ela não apenas mostra as qualidades, as virtudes dos grandes homens de Deus, mas nos apresenta também os seus momentos de fraqueza, os seus momentos de dificuldades espirituais. Me lembro nesse momento da vida do profeta Elias. Lá no Monte Carmelo, um gigante ora em nome de Deus e o fogo cai do céu e consome o seu altar. É ele mesmo com a espada nas mãos, ele mata todos aqueles que são os profetas de Baal. E todos temem e reconhecem que Deus é Deus de Israel. Mas é o próprio profeta Elias, diante das ameaças de Jezabel, ele teme e depressivo foge e pede para Deus a morte. E não é diferente com a vida do rei Asa. O rei Asa já tinha feito grandes reformas entre o povo do Senhor, mas chegou o momento que ele passa a temer a Baasa, o rei de Israel. Temendo o rei israelita, ele forma aliança com um povo que não conhecia o Senhor e desagrada a Deus. Um homem que recebeu do Senhor um elogio falando que o seu coração era perfeito, mas no final da sua vida, o seu coração se tornou imperfeito e covarde. O profeta que vai lhe advertir a respeito dos erros que ele tinha cometido, ele lança no cárcere, e tantos outros que seguiam as orientações do profeta. A batalha empreendida pelo rei Asa contra o rei Baasa, rei de Israel, foi o início da sua queda, foi o início do seu fracasso. Ele deveria manter-se confiante no Senhor, como já tinha acontecido no passado. Grandes vitórias Deus já tinha concedido a ele, porque ele se manteve fiel, confiante no poder do Senhor. Mas nesse momento ele passa a temer ao rei de Israel e busca aliar-se com povos que Deus não gostaria que ele se aliasse. A partir do momento que o rei Asa assume aliança com o rei da Síria, Ben-Hadad, ele abre oportunidade para abrir guerra contra o rei de Israel, o rei Baasa, forçando assim Baasa a se retirar do território de Judá. Os erros do rei Asa ficaram muito evidentes para todos. O primeiro erro deles foi ir ao templo e tirar o tesouro do Senhor dentro do templo, menosprezando a casa do Senhor, e entregou o tesouro que estava no templo para aliar-se com o rei da Síria. E o seu segundo erro foi confiar no rei da Síria e em vez de confiar no Senhor. O autor do livro de Crônicas é muito enfático em nos afirmar que feliz é aquele que confia no Senhor. Infeliz é aquele que busca aliar-se com povos que estão ao seu redor. Foi o que aconteceu com o rei Asa. Mas, enfaticamente, ele nos convida hoje para que cada um de nós possamos manter as nossas mãos seguras no Onipotente. Somente confiando nele é que nós de fato alcançaremos a vitória, porque o comandante do exército do povo de Deus jamais conheceu a derrota. Querido amigo, nessa manhã eu e você nós precisamos refletir num ponto. Não é errado nos dias em que nós estamos vivendo
buscarmos os recursos do presente momento para que nós possamos solucionar as nossas dificuldades, seja na área da saúde, seja na área financeira, seja na área emocional. Mas o que não pode acontecer é nós confiarmos mais nesses métodos dos dias de hoje do que confiarmos no que Deus pode fazer por cada um de nós. Deus deixou esses métodos e esses meios para que nós, de fato, pudéssemos nos valer dele, mas Ele espera que Ele seja exclusivo, Senhor da nossa vida, e que a base da nossa confiança, de todo o tratamento, para todas as nossas ações, seja de fato a pessoa dele. Segundo Crônicas, capítulo 16, o verso 9, a Bíblia diz o seguinte: porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Nisto procedeste loucamente. Por isso, desde agora, haverá guerras contra ti. O desejo de Deus para o rei Asa era fazer prosperar cada vez mais. Deus queria aumentar as suas fronteiras. Deus queria que o seu povo cada vez mais crescesse e expandisse o seu território, mas nesse momento, ao demonstrar sua confiança mais no braço do rei da Síria do que confiar no poder de Deus, Deus deixou o rei Asa à mercê às suas próprias consequências. Ele teria que colher os frutos das suas escolhas. As ações do rei Asa não apenas afetaria ele, mas afetaria toda uma nação. Outros povos se levantariam contra o povo de Deus de Judá para atacá-los, porque o rei Asa menosprezou a bênção de Deus sobre as suas vidas. Viver uma vida de confiança no Senhor é como estar embaixo de um guarda-chuva num dia de chuva. Ele sempre estará nos protegendo, Ele sempre estará nos livrando dos pingos da chuva. Mas a partir do momento em que nós menosprezamos a bênção de Deus, a confiança do Senhor, Ele não pode se manter como um guarda-chuva nos protegendo e nós ficamos suscetíveis às gotas de chuvas que cairão sobre cada um de nós. Não é que Deus não quisesse continuar nos abençoando, mas somos nós que escolhemos sair debaixo do guarda-chuva do Senhor. É uma escolha que cabe a cada um de nós fazermos, e foi isso que o rei Asa escolheu. Ele escolheu viver a sua vida independente do Senhor. Segundo Crônicas, capítulo 16, o verso 12, a Bíblia diz o seguinte: no 39º ano do seu reinado, caiu Asa doente dos pés. A sua doença era extremo grave. Contudo, na sua enfermidade, não recorreu ao Senhor, mas confiou nos médicos. Aqui está a razão pela qual o rei Asa não continuou prosperando. O rei Asa claramente declarou a sua confiança em médicos em vez de confiar no Senhor. Ele deveria ter mantido a sua fé em Deus, embora Deus tivesse deixado os médicos para poder lhe auxiliar, mas quem de fato cura todas as enfermidades é o Senhor. Ele é o doador da vida, é Ele que arquitetou o corpo humano, Ele conhece cada DNA do corpo humano, Ele conhece cada célula do nosso corpo. A Bíblia é muito enfática em nos afirmar que Ele sabe até o número de cabelos que nós temos em nossa cabeça. Deus nos conhece melhor do que nós conhecemos. Ele sabe as razões pelas quais nós adoecemos ou poderemos adoecer. Tudo que nós temos e recebemos provém das mãos do Criador. Por isso, amigo, não sei qual o problema que você tem passado na sua vida, quais lutas que você tem enfrentado no seu dia a dia, mas uma coisa nessa manhã lhe advirto: confia no Senhor, entrega nas mãos do Senhor os seus problemas, creia que Ele está ao teu lado nesse momento para suprir todas as suas necessidades e tenha certeza de uma coisa: se nós fizermos isso, nós jamais iremos nos arrepender de nos colocarmos nas mãos do Senhor. Porque as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã. A graça de Deus cai sobre a nossa vida de uma forma que nós não merecemos. Querido amigo, nessa manhã, ao concluirmos o capítulo 16 do livro de 2 Crônicas, eu e você, nós precisamos chegar à seguinte conclusão. Acredito que Deus, ao permitir que a enfermidade de fato atacasse os pés do rei Asa, ele precisava abrir os olhos para entender que Deus era soberano sobre a sua vida. Que seguir por um caminho que não fosse o caminho do Senhor, o final é sempre tristeza, morte, dor e decepção. O rei Asa começou muito bem, confiou no Senhor, foi conceituado pelo céu um homem que tinha um coração perfeito,
mas no processo da sua vida, da sua caminhada, ele se desviou por caminhos tortuosos e não seguiu ao Senhor. E o final da sua vida é decepção, tristeza e por fim a morte. Nós não podemos apenas começar bem, mas nós temos que terminar bem. Nós precisamos começar amando ao Senhor e nós temos que continuar também amando ao Senhor. Nós temos que começar com todo entusiasmo, com o primeiro amor, mas também nós temos que terminar com todo entusiasmo e como se fosse o primeiro amor. É por isso que nessa manhã eu convido você a renovarmos no Senhor a nossa aliança, a nossa esperança de nos encontrarmos com Ele e vivermos com Ele por toda a eternidade. Querido Pai, nas Tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos. Confessamos as nossas falhas, nós abrimos o nosso coração, nós queremos ser do Senhor por toda a nossa vida. É isso que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você, que Ele tenha misericórdia de você, que sobre você nessa manhã Ele levante o seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus.